Epifisiólise do quadril, escorregamento epifisário da cabeça do fêmur. Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista e hoje vamos falar sobre um tema que afeta as crianças, mais precisamente adolescentes, pré-adolescentes. É a criança naquele estirão do crescimento, onde ela é afetada nesse problema. E o motivo, principalmente disso, a minha especialidade não é ortopedia pediátrica, essa doença ela é em geral tratada por um ortopedista pediátrico, mas também pode ser tratada pelo ortopedista especialista em quadril. Mas como ela é uma urgência, é mais difícil às vezes chegar para mim, por exemplo, que eu trabalho no consultório, não trabalho em emergência. Mas é importante falar sobre essa doença porque eu vejo as sequelas delas. E eu quero orientar vocês da importância dessa doença, porque inclusive a frequência com que ela vem acontecendo nas crianças, ela está aumentando progressivamente. E o objetivo é orientar vocês isso para que vocês fiquem alertas a essa doença. Bom, vamos começar então pela figura número 1. Essa figura número 1 demonstra as placas de crescimento do quadril, né? Através das placas de crescimento é onde o osso cresce, e ele usualmente cresce nas suas pontas. A gente chama essas pontas de epífises, né? Então vocês podem notar que tem uma placa de crescimento ali na cabeça do fêmur, que é aquela linhazinha vermelha na cabeça do fêmur, e tem uma placa de crescimento lá embaixo também, lá no joelho, tá? E a epifisiólise, ela é um distúrbio da placa de crescimento por alguma fraqueza intrínseca dessa placa de crescimento, quando ela é submetida a uma força, em geral, torsional, uma força de cisalhamento, em excesso em relação à resistência dessa placa de crescimento. Existem diversas razões pelas quais essa placa de crescimento pode estar mais fraca. Existem distúrbios hormonais, tem uma certa associação com o hipotireoidismo, mas é difícil de detectar isso previamente antes que aconteça. A gente ainda não descobriu um método de rastreamento para detectar esse problema e prevenir que isso aí aconteça. Então é importante ficar atento aos sintomas, que em geral pode ser o adolescente, a criança começar a mancar, às vezes uma dor no joelho, examina o joelho, não tem nada, tem que ser examinado o quadril. Tá? Vamos mais adiante um pouquinho aqui. Aqui na figura número 2, tá? Vocês podem notar que existe uma modificação da posição da cabeça do fêmur. Ela se modifica como se ela caísse um pouquinho assim para a parte posterior do quadril. E esse é o escorregamento epifisiário, também chamado de epifisiólise, certo? Aqui na figura número 3, fica mais evidente para comparar, digamos assim, um escorregamento leve, que a gente até às vezes chama de estável, com um escorregamento instável, mas em última análise é esse movimento que acontece com a cabeça do fêmur, é como se ela estivesse escorregando na posição inferior em relação ao colo do fêmur. Agora aqui na figura 4 é uma maneira assim lúdica para explicar às vezes para os pais, para as crianças o que está acontecendo. Imaginem como se fosse um cone, né, com uma bolinha de sorvete. O cone é o colo do fêmur e aquela bolinha de sorvete é a cabeça do fêmur, como se escorregasse a cabeça do fêmur do cone de um sorvete. Isso é a epifisiólise. E aqui nesse desenho já mostra assim, um dos métodos de tratamento, que é a pinagem, a fixação daquela cabeça do fêmur para que ela não continue escorregando. E esse método é um método quando o escorregamento não está muito grave, tá? Mas usualmente é o método mais realizado hoje no mundo, isso está em mudança. Mas o objetivo aqui é não discutir de uma forma tão profunda essa mudança que está acontecendo, mas explicar sobre a doença em geral. Se vocês estiverem gostando desse vídeo, se esse vídeo for de interesse de vocês me falem isso nos comentários, que eu aprofundo bastante esse assunto. Esse escorregamento, agora na figura 4.2, esse escorregamento ele tem diversas classificações. Vocês já viram em vídeos passados, os ortopedistas, a gente adora as classificações. Não que a gente adora as classificações, mas a gente classifica muita coisa, porque isso nos dá uma ideia de severidade do problema e a gente pode escolher o método ideal de tratamento para cada problema. Então a gente tem escorregamentos pequenos, por exemplo, moderados e graves. O tratamento em geral muda conforme a gravidade desse escorregamento da epifisiólise. Na figura 5, a gente pode ver assim, a posição que a perna do paciente fica quando ele teve um escorregamento aqui relativamente moderado para severo
em relação ao quadril. Notem que a perna fica rodada externa, a ponta do pé fica girada para fora. E quando a gente examina esse paciente, especialmente no escorregamento mais crônico, agora na figura número 6, a gente nota um sinal do exame físico, que a gente chama de sinal de Drennan, que foi descrito, onde quando a gente tenta fazer a flexão bem reta do quadril, a perna não consegue, ela é obrigada a abrir para conseguir dobrar. Então a coxa do paciente é obrigada a abrir para conseguir fazer a flexão. Essa é uma característica que a gente vê quando examina um paciente que teve uma epifisiólise, especialmente do tipo crônica. O tratamento da epifisiólise, ele envolve, agora na figura número 7, ele envolve, digamos assim, o que a gente chama de pinagem, né? Então, é um parafusinho que cruza a placa de crescimento para fixar a cabeça do fêmur na melhor posição possível. Aí a gente entra em uma certa discussão quando que reduz a cabeça do fêmur, quando não reduz, quando que faz um tratamento adjuvante, como a videoartroscopia de quadril, que está crescendo bastante isso, fazer a pinagem guiada pela videoartroscopia do quadril, e isso serve inclusive para documentar as alterações que estão presentes. Eu sou muito fã dessa técnica de fazer a pinagem e a artroscopia de quadril em conjunto. Na figura número 8, a gente vê aqui um exemplo com desenho, né? Então é um parafuso que entra e vai em direção à cabeça do fêmur. Mais um exemplo para ilustrar. Na figura número 7, agora vocês podem notar na seta vermelha um escorregamento bem severo que ocorreu ali na cabeça do fêmur. Foi reduzido aquele escorregamento, a epifisiólise, e foi feita a pinagem. Aqui no caso foi necessário com 2 parafusos. São exemplos aqui. Não são meus pacientes. No número 10, para vocês verem assim as diversas maneiras de fixação, né? No número 10, vocês podem ver assim que teve algumas fixações com 2 fios e 2 parafusos. Aqui foi feita uma técnica diferente, foi feita uma técnica de correção completa daquela articulação, porque tinha um deslizamento mais severo, então foi feita uma correção completa que às vezes exige uma fixação extra na parte trocantérica, tudo com o objetivo de deixar esse quadril com o formato mais natural possível. E vocês vão entender a importância disso na medida que a gente vai continuando, tá? É importante vocês compartilharem esse vídeo com vocês, de repente um familiar, um amigo que tem um filho que está passando por isso. É muito importante porque essa criança, esse adolescente, ele precisa ser acompanhado regularmente, porque eventualmente se toma uma decisão de uma modificação de tratamento no curso do acompanhamento, tá? Isso é muito importante. Às vezes, mesmo fazendo um tratamento perfeito, pode ocorrer uma complicação decorrente da própria doença, da epifisiólise, que se chama condrólise, agora na figura 11. A condrólise é quando, ou por motivo do próprio escorregamento, ou por uma evolução após o tratamento mesmo, ocorre um dano na cartilagem muito grande e desenvolvendo um desgaste rápido do quadril. É uma complicação que, felizmente, ela não é tão frequente, mas ela pode acontecer. Então, é importante o acompanhamento desses pacientes regulares pelo ortopedista pediátrico, ortopedista especialista em quadril, tá? Bem importante isso, pessoal. E dentro dessa linha que eu estava explicando para vocês da importância disso, aqui eu vou mostrar para vocês então um caso para ilustrar a figura número 15, que é um deslizamento que é classificado como leve, um deslizamento leve de quadril. Mas nesse paciente específico, é um paciente que foi tratado na Suíça, eu tirei essas figuras de publicações, tá? Olhem o dano na cartilagem agora na figura 16, que foi feita uma videoartroscopia no momento do tratamento. Olhem o dano da cartilagem na cabeça do fêmur, que é a figura que a seta em vermelho. O dano que já estava presente num paciente aqui de 12 anos de idade, já estava presente esse dano na cartilagem, mesmo no momento de tratamento. Então, assim, quando o paciente começa com esse problema, isso a gente considera uma urgência, a gente tem que agir de forma rápida, né? E daí também vem a importância desse alerta, porque às vezes os pais podem ficar assim, nossa, mas meu filho vai fazer uma cirurgia, ele é muito novo. Mas veja bem, essa é a maneira da gente prevenir problemas mais severos no futuro. E eu que trato pacientes adultos, eu vejo as sequelas dessas crianças que às vezes não fizeram tratamento, ou que às vezes fizeram um tratamento e não tiveram acompanhamento ao longo da vida. Isso é muito importante, esse acompanhamento. Vamos ir adiante nesse caso aqui, então. É o caso agora na figura número 17, onde foi feita a fixação
da epifisiólise, como eu já mostrei outras vezes, um parafuso, e também já foi feito um remodelamento ósseo naquela região que estava proeminente. A seta branca na figura 17, ela mostra que foi feito, digamos assim, se esculpiu aquela região ali do colo do fêmur, foi um escorregamento leve, para que essa região não fique batendo contra o osso da bacia, o acetábulo, e dessa forma a gente espera atrasar a necessidade de um tratamento futuro e atrasar o desenvolvimento do desgaste da cartilagem desses pacientes. Agora vamos para um outro exemplo, tá? Que é um exemplo bem interessante. É a figura número 18. Então, esse paciente, esse aqui é um exame radiográfico dele já em idade adulta, ele já tinha, digamos assim, o fechamento das epífises dos dois lados. Do lado esquerdo ele foi tratado com a pinagem, e hoje em dia a gente tem uma relativa discussão, assim, ainda está em discussão, se a gente deve ou não tratar o lado oposto, se a gente deve ou não fazer uma pinagem profilática do lado oposto. E existe uma tendência hoje na ortopedia de que o lado oposto tem que ser pinado de forma mais precoce. Claro que esse paciente se tratou há muitos anos atrás, e eu vou mostrar para vocês que interessante o que aconteceu nesse caso. Óbvio que foi uma coisa ruim que aconteceu, interessante para a gente ilustrar o problema, certo? Então ele pinou o lado esquerdo, o raio-x a gente olha como se o paciente estivesse de frente para a gente, o lado esquerdo é o que está com o parafuso, e no lado direito ele não fez o tratamento, mas notem que a cabeça do fêmur do lado direito, ela não tem um formato bem redondinho, ela tem um formato um pouco ovalado. Então esse paciente, ele também teve a epifisiólise num grau menor na época, no lado direito. E anos depois, agora na figura número 19, reparem que o lado direito desenvolveu um desgaste severo. A cabeça do fêmur está quase encostando no osso do acetábulo, tem um desgaste severo no lado direito. E notem que o lado esquerdo, que foi feita a pinagem profilática, não desenvolveu o desgaste. Então é muito ilustrativo isso, que a fixação na melhor posição possível da cabeça do fêmur tem a capacidade de evitar o desenvolvimento da artrose precoce. Esse paciente é bem jovem, esse paciente tem 30 e poucos anos, ele é um paciente bem jovem. Obviamente eu não vou dar nome ao paciente, o objetivo aqui é educacional, é ensinar você sobre esse assunto. Falando nisso, se vocês gostam desses vídeos, isso é muito importante para mim, se inscrevam no canal do YouTube, se inscrevam na página lá do Facebook, comentem e curtam o vídeo. Isso é uma maneira de vocês demonstrarem para mim que vocês estão gostando desse conteúdo. Hoje é sábado, a minha família está fazendo um programa típico de sábado, eu não sei exatamente onde é que eles estão. E eu estou aqui fazendo esse material para vocês de forma educativa. Então, assim, isso tem um peso na vida pessoal e na vida familiar, mas eu acho extremamente importante, além de eu gostar de fazer esses vídeos também, tá? Então, notem a importância disso. Vamos olhar outra radiografia aqui agora, número 20. E aqui nesse raio-x em perfil, vocês vão notar que o lado direito, tá? Notem que o desgaste severo que aconteceu no lado direito, que a cabeça do fêmur está quase encostando um osso no outro. Então, ele tem um desgaste severo. O que significa isso? No lado direito, esse paciente precisa de uma prótese. E ele tem abaixo de 30 anos, na faixa dos 30, abaixo dos 30. Então, é muito precoce necessitar uma prótese nessa idade. Claro que a idade, eu já falei várias vezes isso, a idade, ela não é um fator isolado para a indicação da prótese ou a contraindicação da prótese. Então, nesse paciente, mesmo ele sendo jovem, ele vai ter que fazer uma prótese quando ele estiver com muita dor. O que vai mandar o momento de fazer uma prótese, uma artroplastia no paciente, vai ser o nível da dor, o decréscimo da qualidade de vida. E nesse caso, o paciente já tem um desgaste muito severo. Então, ele vai ter que fazer uma artroplastia, uma prótese de quadril, o que não é desejável que esse paciente faça de uma forma precoce a prótese de quadril. Mas o problema é que muitas vezes a gente não tem, especialmente nesse caso, a gente não tem uma alternativa melhor para o paciente, a gente não tem uma maneira de crescer a cartilagem ali naquele ponto de forma tão exuberante que devolva o movimento para o paciente. Não, esse paciente ele vai precisar de uma artroplastia, de uma prótese de quadril. Então, vocês notem o problema que isso nos traz
se o paciente não fez um tratamento adequado naquele momento, quando ele era adolescente para adolescente, se ele não fez uma intervenção de forma precoce durante o acompanhamento. Vamos voltar aqui para a figura número 18. Voltando para a figura número 18. Nesse momento, o quadril do paciente do lado direito, que não tem o parafuso, ele ainda não tinha o desgaste. Ele ainda não tinha desenvolvido artrose severa. Então, nesse momento, se nós realizássemos uma videoartroscopia de quadril, melhorando o formato da cabeça do fêmur, talvez a gente conseguisse atrasar mais a artrose desse paciente. E é aí que eu quero chegar. Então imagine o seguinte, tem lá um adolescente, uma pré-adolescente, uma criança, fez a pinagem de um lado, o outro lado tem que ser monitorizado, os dois lados têm que ser monitorizados. Porque se nós, em algum momento, a gente detecta que começa a dor, através da ressonância, começa um dano precoce na cartilagem, a gente pode agir com um procedimento pequeno, que é a videoartroscopia de quadril, e esse procedimento pequeno pode ganhar muito mais tempo para o paciente. Isso é muito importante. Tá? Então é importante monitorar. Alguns pacientes tiveram epifisiólise no quadril muito leve, por exemplo, na pré-adolescência, e isso não foi detectado porque foi muito leve, não chegou a causar dor, às vezes não dói. Isso que é incrível. Às vezes o adolescente, ele não tem dor no quadril, tem só dor no joelho. Isso inclusive é clássico, essa atenção que é necessária. Assim, ortopedista, o paciente viu, tem dor no joelho, fez análise do joelho, raio-x ou ressonância, não encontrou alteração no joelho. Examina o quadril, olha o quadril com uma radiografia, olha o quadril com uma ressonância, examina o quadril para tentar ver se não é uma dor irradiada. Isso é muito importante, muito importante. Mesmo que eventualmente o paciente passou por a emergência e não foi visto por acaso, se algum pai estiver olhando e passar por essa situação, vai no ortopedista e pede para olhar o quadril também. Pode ser um ortopedista geral, um ortopedista pediátrico. Isso pode salvar a articulação daquele paciente. Daí a importância dessa atenção especificamente. E alguns pacientes que então tiveram a epifisiólise e não foi detectada, às vezes ele começa com alguma dor no joelho, começa com alguma dor no quadril, e a gente detecta isso às vezes lá com 18, 19, 16 anos. E se tratar nesse momento, ele também vai ser ajudado a não desenvolver a artrose. Claro que a gente não tem certeza se nunca vai desenvolver artrose, isso não é uma certeza que existe ainda, mas é a melhor chance que nós temos disponível ao nosso alcance nesse momento, é através de um procedimento relativamente pequeno, que é a artroscopia do quadril, que faz alguns furos na pele, uns 3 furinhos, melhorar ao máximo o formato daquela articulação para que ela não desenvolva a artrose. Isso é bem importante. Eu vou pegar um modelinho aqui para mostrar para vocês. Esse modelo aqui já é conhecido do pessoal, né? É o modelinho do quadril, tá? Então vamos ver se eu consigo fazer o foco aqui. Então aqui é uma articulação do quadril normal, tá? Notem que ele está bem redondinho, ele consegue deslizar de uma forma suave com um osso no outro. E agora eu vou mostrar para vocês um quadril que tem um formato semelhante ao da epifisiólise. Não é igual esse modelo que eu tenho, mas é semelhante ao que acontece na epifisiólise. Então acho que vai servir para ilustrar. Notem que tem aquela protuberância em vermelho, e na epifisiólise ocorre algo parecido, não é exatamente igual. E isso começa a bater um osso no outro. Esse choque de um osso no outro é o que faz o desgaste da articulação do quadril. E essa protuberância, que é um tipo de impacto femoroacetabular, nós conseguimos corrigir isso por vídeo. Se a gente detecta isso de forma precoce, antes de ocorrer um dano grave na articulação, a gente consegue ganhar muitos anos naquela articulação, né? A gente não sabe ainda se consegue evitar por completo uma prótese no futuro, isso a gente não tem uma certeza. Mas nesse momento é a melhor chance que a gente tem para devolver o quadril o formato mais próximo do normal. E dessa forma, se tudo der certinho, talvez a gente consiga evitar uma artrose muito precoce nessa pessoa, nesse adulto jovem, o que é de extrema importância.
Certo, pessoal? Por favor, se inscrevam lá no canal, compartilhem esses vídeos. O canal do YouTube é a minha plataforma preferida, é onde eu mais coloco a maior quantidade de conteúdos. Claro que eu procuro colocar em outras mídias também. Se vocês tiverem dúvidas, entrem na minha página na internet, que é davigusmão.com. Ali tem várias informações. Às vezes as pessoas querem saber algumas informações a mais. Ali também tem várias informações. Certo? Obrigado por ouvirem esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse conteúdo de qualidade esteja ajudando vocês. Se gostaram desse assunto, se esse é um assunto que ele toca vocês por serem pais de alguém que teve isso, ou por ser um paciente que teve isso na sua adolescência, me informem isso, que eu aprofundo mais esse conteúdo. A gente só arranhou a superfície. A gente pode aprofundar mais. Vocês sabem por que está aumentando? Eu comentei no início, né? Está aumentando a quantidade, a incidência da fisiólise está aumentando. Porque está tendo um maior número de obesidade. Em geral, o adolescente, pré-adolescente que tem fisiólise, ele é um pouco acima do peso. Não precisa ser drasticamente acima do peso, mas ele é um pouco acima do peso. Dá mais em homens também, essa doença ela ocorre mais em homens. Então ele, em geral, está um pouco acima do peso. E daí a importância também de correção de distúrbios metabólicos, como a obesidade, para tentar evitar e frear o desenvolvimento dessa alteração. Então é importante vocês prestarem atenção se a criança está meio gordinha, se a criança está acima do peso. Eu sei que muita gente acha bonitinho, a criança fofinha, mas isso causa distúrbios no esqueleto e o ideal é que a criança esteja no peso de acordo com a sua idade, de acordo com a sua altura. Procurem aí nutricionista, endocrinologista para ajudar a criança a manter um peso adequado para a sua idade, para a sua estatura, para ela ter um esqueleto saudável, certo? Muito obrigado por assistirem. Até mais.